Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Vamos abrir nossa Bíblia, porque nós sabemos que neste momento de devocional, que é o nosso encontro com o Senhor, Ele quer falar conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos buscar o versículo que Deus hoje colocou em nosso coração e vamos meditar. Não se distraia com nada. Pegue um caderninho, anote, porque no meio dessa palavra, Deus pode estar dando uma revelação para você, uma resposta que tanto você procura a Deus neste momento, pode estar trazendo para você. Portanto, fique bem atento, ouça o que o Senhor tem para te dizer neste momento. Senhor, que nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, que o Senhor venha trazer revelações, respostas, que o Senhor venha trazer resposta para aquela dúvida, aquele questionamento que essa pessoa tem feito. E através da Tua Palavra, nós somos conduzidos ao novo que o Senhor tem preparado para nós. A cada dia Sua palavra se renova e por isso estamos felizes, porque sabemos que nessa manhã o Senhor vai falar conosco. O versículo que eu quero abrir com vocês neste momento é no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós passarmos por crises ou dificuldades, não são coisas que somente nós, pessoas cristãos do século 21, passamos. Se nós olharmos no decorrer da história da vida cristã, grandes homens de Deus, ao longo da sua história, passaram por momentos terríveis. Na própria Bíblia nós podemos encontrar vários exemplos de pessoas que estavam em situações complicadíssimas e aconteceu a provisão de Deus naquele momento de desespero. A Bíblia não deixa dúvida acerca da provisão de Deus em favor daqueles que são seus. Na verdade, um dos nomes de Deus apontam justamente para essa realidade de que Deus é o nosso Deus provedor, isto é, Jeová Jireh. O próprio Jesus fala sobre a provisão para o seu povo. Aqui, como eu já li para vocês, quando ele diz, ele está afirmando, buscai em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você necessita, Ele vai acrescentar. E nosso Senhor não é apenas o nosso libertador, mas também Ele é o mantenedor do seu povo, o provedor do seu povo. Ele pode, sim, e Ele deseja cuidar de cada um de nós em todo o nosso percurso. E nesse trajeto, nessa caminhada, Ele deseja prover o necessário até nós entrarmos na terra da promessa. Queridos, vamos para mais uma passagem bíblica em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos, Eliseu perguntou, que hei de te fazer? Dize-me que é que tu tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada muitas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas.
Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhes chegavam com as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui essa mulher se chega a Eliseu. E Eliseu foi um bom aluno de Elias. Percebemos que da mesma forma que viu Elias ressuscitar um menino, ele repetiu. E como Elias restaurou as águas ruins, ele também alimentou uma multidão. E quando ele viu uma mulher multiplicar a farinha, ele fez o mesmo neste texto. Ele aprendeu a reagir diante das provas, das dificuldades das pessoas e ver o milagre de Deus acontecer. E nos nossos dias não é diferente. E você pode me perguntar: como eu posso receber a provisão de Deus? As atitudes da mulher desse texto nos ensinam lições tão preciosas de como receber a provisão de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você precisa procurar no lugar certo. A mulher foi a Eliseu. Lá aquele homem de Deus, um servo de Deus, para receber do Senhor uma resposta. Quando eu e você batemos na porta certa, Deus promete abrir. Por isso é que nós temos que ter o cuidado de procurar pessoas certas para nos abençoar. Não perca tempo reclamando, contando para todos o caso que você está passando, aquilo que está acontecendo com a tua vida, mas abra o teu coração diante de Deus e com pessoas de oração e responsáveis, retas, íntegras, tementes a Deus. Em segundo lugar, você precisa abrir o seu coração. A mulher contou o seu problema, ela desabafou, abriu o seu coração diante de Deus. E Jesus sempre perguntava para os oprimidos que encontrava pelo seu caminho: o que queres que eu te faça? E hoje ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Você precisa abrir seu coração para Deus. Deus se interessa por nós e por todas as nossas causas. O Senhor promete atender às nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, mas Ele quer que nós abrimos o nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a amar a Deus acima de tudo, nos aproximar dEle, e não valorizar somente Deus quando nós precisamos, mas ter um relacionamento íntimo com Ele em todos os momentos, nos difíceis, nos alegres, nos tristes. E Jesus nos ensinou a orar todos os dias, pedindo a Deus o pão e o sustento. E você, quando fez isso, você precisa aprender a ouvir a vontade do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, o que Ele está dizendo, e pode ser que neste devocional Deus está dirigindo uma palavra para você. Não se distraia, fique atento, ouça a voz de Deus te dando uma resposta, um direcionamento, um encaminhamento, estratégias de como proceder diante dessa situação que você está vivendo agora. Porque Deus sempre fala conosco. Muitas vezes nós é que não percebemos isso. Mas quando nós ouvimos o que Deus ensina, o Senhor multiplica. Precisamos ouvir a voz de Deus como Samuel, que pediu ao Senhor: fala, porque teu servo ouve. Deus tem uma resposta
para as nossas necessidades e Ele mostra a solução. Só Ele tem a solução acertada para cada uma das situações que nós vivemos em cada uma das áreas da nossa vida. E depois disso, meus irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor. De que adiantaria ouvir a Deus sem obedecer? Essa mulher fez exatamente como diz no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Ela ouviu a orientação de como proceder e assim o fez. E houve multiplicação na sua casa. Para dar tudo certo na nossa vida é necessário fazer o que é certo. Às vezes Deus nos permite ser testados para ver se realmente nós obedecemos. Mas, queridos, a desobediência traz consequência de sacrifício. Queridos, além disso, nós precisamos todos os dias desejar mais de Deus, mais da sua presença, mais ouvir a sua voz, ter mais intimidade com Ele, estar à mesa com Ele para ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Não só em raras ocasiões, quando estamos desesperados, buscar o Senhor. Não! Todo momento. Desejar estar com Ele, porque quando nós fazemos dele o primeiro em nossas vidas, as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai prosperar, multiplicar. Assim foi com essa mulher. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu juntar foram cheias. Parece que ela não queria parar e teria continuado se pudesse. Como povo de Deus, o maná só parou quando entraram na terra de Canaã. Assim foi com essa mulher. O azeite só parou quando não tinha mais vasilhas. Quando vemos o agir de Deus em nossas vidas, muitas vezes nós ficamos impressionados com o poder do Senhor sobre nós. Por isso, não desista, busque cada vez mais de Deus. Busque cada vez mais da sua presença e saiba que Deus tem mais, muito mais, abundantemente mais para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E depois disso, você precisa contemplar o seu milagre. Isso mesmo. Imagine aquela mulher olhou para trás e viu o tanto de vasilhas cheias de azeite que tinha em sua casa. Nós precisamos aprender a contemplar o milagre que Deus está fazendo nas nossas vidas, nos alegrar, adorar ao Senhor por cada coisa que Ele faz. Às vezes não percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. Quantas obras, quantos livramentos, quanta restituição, quanta transformação o Senhor já fez em nossas vidas. Perceber isso é gratidão. Como Josafá lá no meio de uma batalha, Deus lhe mandou ficar parado e só contemplar as maravilhas que Deus faria em sua vida. Assim Deus quer que nós façamos. Contemplamos e enchemos o nosso coração de gratidão pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. E, consequentemente, testemunhar, contar a nossa bênção. A mulher aqui contou a bênção que recebeu do Senhor. E quando o crente é abençoado, ele conta a sua bênção. Ele testemunha do poder de Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos, ouvimos, ou do que o Senhor tem feito em nossas vidas. O testemunho é a concretização do milagre. E Deus estabeleceu a fé como alicerce do relacionamento entre Ele e o seu povo.
Mas não me refiro a uma fé natural, positivista em si mesmo, ou a fé materialista que nós vemos tanto por aí hoje em dia, não. Eu falo de uma fé verdadeira, de uma fé que crê no Deus do impossível, uma fé que está alicerçada na rocha inabalável, uma fé inabalável, que não anda de acordo com como estão as circunstâncias, não. A fé que o escritor de Hebreus se refere no capítulo 11, quando ele fala, sem a qual é impossível agradar a Deus. É dessa fé que eu falo. Esse tipo de fé está vinculado à atitude. Uma atitude de filho de Deus, uma atitude de vencedor, uma atitude de alguém que se posiciona no centro da vontade de Deus. Uma fé que não é só de boca, não é de muitas palavras, mas é de atitude, é de uma ação que revela total confiança e submissão em Deus, em suas palavras, em suas promessas, em seu evangelho. Aleluia. A fé verdadeira nos tira da inércia, nos tira da acomodação e nos faz cooperar com o milagre de alguma forma. Compromisso, obediência, confiança, perseverança, sensibilidade, entrega, santidade fazem parte do pacote que podemos chamar de fé verdadeira. Essa é a fé que agrada a Deus e que faz mover a sua mão provedora sobre você. Queridos, olhando para o texto, pense agora no que essa viúva e seus filhos mais precisavam. E pense no que eles precisavam providenciar para que esse milagre acontecesse. Note que enquanto foram providenciadas mais vasilhas, o azeite não parou de fluir. Glória a Deus por sua fonte inesgotável de graça e misericórdia. Portanto, faça a sua parte de oração, jejum, busca, entrega, obediência, santidade, posicionamento. Busque meditar de dia e de noite na palavra do Senhor e receba a providência do Senhor na tua vida. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, aprenda a depender de Deus em tudo, e aprenda a acreditar no sustento do Senhor. Procure pessoas de Deus, maduras espirituais, pessoas de oração, pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Pai. Abra o seu coração diante do Senhor lá no teu quarto, de joelhos dobrados, com a palavra do Senhor aberta. Ouça o que Deus te orienta a fazer. Obedeça o Senhor. Deseje mais e mais e mais de Deus, da sua presença. Contemple as maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida e testemunhe do seu milagre. Por onde você passar, testemunhe o que Deus tem feito em sua vida. Porque a provisão de Deus é real, infalível, ela é certa. O Senhor provê cada uma das nossas vidas de várias maneiras, nos tempos difíceis, nos tempos bons. Temos um Pai que supre as nossas necessidades. E na Bíblia nós lemos que durante 40 anos o Senhor sustentou o seu povo lá no deserto. Todos os dias os israelitas recebiam um maná para o seu sustento.
A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa e calçado até o dia em que chegaram na terra prometida. Porém, lá no meio do povo de Deus, sempre há pessoas incrédulas, murmuradoras e que não acreditam, incrédulas. E alguns dos israelitas não demonstraram gratidão por essa provisão divina. Diante de alguma dificuldade, logo murmuravam, reclamavam a Deus, questionavam e já tinham se esquecido da provisão do dia anterior. E nós? Qual tem sido a nossa atitude diante das crises? Queridos, não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele é infalível. A sua palavra é certa, ela é verdadeira. Ele é o mesmo Deus que libertou a nós, a cada um de nós, das correntes do pecado, e Ele continua caminhando ao nosso lado todos os dias, até a concretização das promessas. O olhar de Deus está inclinado sobre nós neste momento. Então devemos colocar nossas angústias nas mãos do nosso Salvador. Também é possível não estarmos vivendo momentos de aflição na jornada, mas isso não significa que talvez outros não estejam. Você e eu podemos ter o privilégio de ter as respostas das orações de Jesus. Então é hora de irmos. Se eu e você não estamos passando um momento de crise, mas vemos um irmão que está em desespero, em crise, em aflição, é momento de nós nos permitirmos sermos usados como instrumentos da provisão do Senhor na vida de alguém necessitado. Que todos, carentes ou não de necessidades materiais, que todos nós nos alimentamos do pão que desceu do céu. E este é Jesus, o nosso Salvador. Que todos os dias busquemos mais da palavra viva, dessa palavra que nos instrui, nos edifica, nos fortalece, nos orienta, nos encaminha, traz respostas todos os dias. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, na tua família, no teu ministério. Em nome de Jesus. Amém.